Olá, makers! Estamos hoje falando aí sobre motor elétrico, como funciona um motor elétrico e no final a gente vai fazer aí a montagem de um motor experimental elétrico. Então, para a gente entender um pouquinho do funcionamento do motor elétrico, é importante a gente entender aí como funciona o magnetismo. O magnetismo teve origem a partir da descoberta desse mineral na Ásia Menor, que recebeu o nome de magnetita. É um material, uma pedra, que é poroso, ele se desagrega com facilidade e ele teve, a partir dessa descoberta desse material, começou o estudo do magnetismo. O magnetismo, todos esses links aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O magnetismo, então, ele tem basicamente aí algumas características, né? É a inseparabilidade dos polos, você não consegue separar o polo norte do polo sul, você não consegue. É, ele tem a questão da atração e repulsão, né? Polo norte atrai o polo sul, polos iguais se repelem, né? Então, norte com norte se repele, sul com sul se repele, né? Então, são algumas características aí que a gente tem de um ímã, né? E aí vocês podem explorar esse assunto aí também com a galera. A bússola nada mais é do que uma agulha imantada, né, que se orienta pelos polos terrestres, ou seja, a Terra é um grande ímã, tem o polo norte e o polo sul terrestre. E a bússola ela se orienta pela direção dos polos terrestres. Um pesquisador, em certa ocasião, estava andando no seu laboratório com a bússola e ele aproximou a bússola de um fio energizado e ele percebeu que mudou a direção da bússola. Olha só o que acontece quando você põe um fio energizado passando perto da bússola. Olha, a direção da bússola muda. Olha lá, né? Então, esse pesquisador, né, quase que sem querer, ele descobriu que quando você tem corrente passando num fio, você tem ao redor desse fio campo magnético, ou seja, a mesma característica que você tem no ímã, que você tem um campo magnético ao redor do ímã que atrai metais, né, outros metais e outros ímãs, né? Então, ao redor de um fio, quando você passa corrente elétrica no fio, ao redor desse fio você cria campo magnético similar, semelhante ao que tem no ímã, né? E com essa característica, então a partir dessa descoberta, começou o estudo do eletromagnetismo, né? Que é a junção da eletricidade com as características do magnetismo, né? E a partir daí, então, né, começou esse estudo, né? Então nós temos lá o polo norte e o polo sul de um ímã. Então linhas de força que saem do polo norte vão para o polo sul, então está aqui desenhado, né? E um fio ao redor do fio, então descobriu que tem campo magnético também. Linhas de força que estão circulando ao redor do fio, né? É, Aqui nesse vídeo é muito legal, ele mostra aí a questão da regra da mão direita, né? Então, pela regra da mão direita, você tem a direção da corrente, você consegue saber lá a direção do campo, né? Então, aqui, ó, você tem a corrente elétrica passando, aqui a direção do campo e a resultante da força magnética, né? Então, você tem linhas de força do ímã passando aqui do norte para o sul, e aqui você tem uma bobina sendo colocada no meio de dois ímãs. Então eu tenho linhas de força saindo do polo norte indo para o polo sul de um ímã, e aqui eu tenho um outro ímã, que é um eletroímã, né? Que eu estou produzindo campo magnético a partir da eletricidade. Então eu tenho também resultante de campo magnético. Então, essas linhas de força do polo norte para o polo sul do ímã e as linhas de força desta bobina, elas vão tender a se alinhar, elas vão querer ficar alinhadas. E ao tentar se alinhar, então vai acontecer o giro, né? Então é o momento em que gira o eixo do motor, tá? Então o motor ele gira porque as linhas de força do campo magnético produzido
por essa bobina, ela vai querer se alinhar com as linhas de força que tem aqui sendo produzidas pelos ímãs, tá? E aí a gente tem a questão aí do nosso eletroímã, do comutador, que a gente não vai usar no nosso motor experimental, que acontece lá dentro do motor DC. Tá? Então isso aqui vocês podem assistir depois com calma esse vídeo, muito legal, recomendo. Tá? Pode até passar aí para a criançada ver, os makers, né? Para eles poderem tentar aí entender aí um pouquinho mais sobre o funcionamento do motor elétrico. Tá? E aí tem aqui, né, o Manual do Mundo, né, tem um vídeo muito legal que ele mostra a construção de um motor experimental similar, muito parecido com o nosso. Tá? Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque a forma de construir dele é um pouquinho diferente da nossa, mas eu vou aproveitar a explicação que ele dá no finalzinho do vídeo de como funciona esse motor experimental, que é similar ao que vai acontecer no nosso motor, tá? Então, olha aí a explicação dele. Então agora, bora entender como é que esse motorzinho funciona. A primeira coisa que a gente tem que saber é que essa bobina, esse enrolado de fios, funciona como um ímã. É um eletroímã, um ímã elétrico. Então vamos imaginar que esse rolo de arame aqui é a nossa bobina de cobre e a gente tem aquelas duas pontinhas do lado. Essas duas pontinhas é onde a bobina vai se conectar com a energia elétrica. É daqui que vem a energia. Um lado está completamente descascado e esse lado aqui está só descascado pela metade. Então na hora em que a gente liga isso aqui na energia elétrica, isso aqui se transforma num ímã e ele vai ser atraído pelo ímã que está debaixo dele. Então a bobina vai querer se colocar na melhor posição para ficar o mais perto possível do ímã. Quando ela fizer isso, ela vai girar. E aí quando ela começar a girar, desse lado aqui, ela vai perder o contato com a energia elétrica, porque eu raspei só metade do fio. Então ela começa a girar e esse ímã desliga. Só que ele ainda tem um pouco de embalo e ele continua girando até voltar na posição em que ele está ligado de novo. Ele voltou a ter contato desse lado aqui. E aí ele é atraído pelo ímã de novo, só que quando ele chega perto do ímã, ele desliga. E aí ele gira mais um pouquinho, porque ainda está com embalo, e liga de novo, e é atraído pelo ímã, desliga, gira mais um pouquinho, liga, desliga, liga, desliga, liga. Então, pessoal, esse é o princípio de funcionamento do nosso motor experimental. Então a gente vai... eu vou mostrar aí nos detalhes depois para vocês, né? Mas a gente tem um fio esmaltado que a gente vai fazer aí uma bobina, né? E aí, como eu já expliquei lá naqueles vídeos, ele mostra, né, no detalhe, que ele vai explicar aqui rápido, de uma forma bem mais simples, né? Ele explica aqui que isso aqui se torna como um ímã, né? Na verdade é um eletroímã, né? Então ele também tem linhas de força que ele produz similar ao ímã e ele vai querer alinhar essas linhas de força. Como a gente raspou, vai raspar só aqui um lado totalmente e o outro lado a gente vai raspar só metade do fio, né? Eu vou explicar isso no detalhe para vocês. Então, quando você faz ele girar, né? Ele está alimentado aqui, a pilha está mandando energia aqui, está passando por aqui, está voltando na pilha, está fazendo o caminho, então está circulando corrente aqui dentro e ele produz então campo magnético. Só que quando ele está quase alinhando com a força, né, do ímã, né, então as linhas de força aqui da bobina se alinhando com as linhas de força do ímã, está quase se alinhando, aí corta a corrente, porque entra na parte isolada. E aí ele continua girando pela inércia. Se ele não cortasse, né, se não tivesse descascado aqui só pela metade, tivesse totalmente descascado, que nem está o outro lado, ele ia dar meia volta e ia parar naquela posição, porque ele chegou e alinhou. Como ele está descascado aqui, então ele corta a corrente, corta o campo magnético, ele continua girando na inércia. Quando ele chega aqui em cima, ele, de novo, é energizado. Então, vai tender a alinhar a força de novo e aí começa, então, a ter o giro. Né? Então, é esse o princípio de funcionamento aí do nosso motor elétrico. Bom, como que a gente vai montar o motor elétrico? Então, quais são as peças que nós estamos fornecendo para vocês montarem com a garotada, com os nossos makers? Então, tem um ímã de neodímio, tem aí 1 metro de fio de cobre esmaltado, né,
26 AWG, né, o diâmetro dele. E nós temos aqui 4 clipses. 4 clipses que são número 4, né? Ele tem 4 centímetros daqui a aqui, tá? Então, esse material que vai chegar aí para vocês, mais aí uma fita crepe e um rolo de fita isolante que vai acompanhar esse kit para vocês montarem aí esse motor experimental. Bom, a ideia agora é você pegar uma bateria, uma pilha daquela 18650 que a gente usa aí no Smart City, tá? Então, enrola aquela bobina de 1 metro aí numa bateria daquela, tá? Deixa aí mais ou menos aí 7 centímetros para cá, 7 centímetros para cá de sobra desse fio, tá? Essa bateria que você vai usar, né? Então é importante que você já deixe ela carregada, então precisa deixar carregando, né? Para ela estar bem carregada, tá? Aí aquela sobra que ficou de cada lado da bobina, então você tirou a bobina da pilha, né? E agora você vai dobrar, fazer aqui algumas voltas com cada um dos lados. Importante que essas voltinhas aqui estejam assim bem próximas no alinhamento e que a quantidade de bobina que eu tenha desse lado seja similar a simétrico a quantidade de bobina que eu tenho desse lado, para que ela fique equilibrada, tá? Para ela funcionar melhor, tá? Então é interessante que tenha o mesmo, vamos colocar em termos de peso, né? O peso de cá semelhante ao peso de cá, tá? O mais próximo possível, pode ser que tem que ficar bem alinhadinho. Esse fio também tem que ficar bem alinhadinho, tá? Então, aqui, ó, é o que eu falei lá, você vai descascar, né? Pode passar aí uma lixa, você pode passar aí um estilete, só que estilete é só o professor que mexe, né? Aluno não pode mexer, né? Então, você vai descascar o fio esmaltado. Ele vem com um verniz por cima, que é um isolante. Então, você vai tirar esse verniz. De um lado, você vai pegar o terminal e vai girar ele, raspando ele todo. Então, eu mostro aqui no vídeo, ó, que eu raspei ele todo. Todinho está raspado, né? Agora, o outro lado, você vai perceber que só esse lado que está raspado. Ó. Esse lado está com esmalte ainda. Então, esse lado está raspado e o outro não. Então, veja que um dos lados está raspado totalmente, a circunferência total do fio. Aqui ele está raspado só a metade. Eu recomendo que você faça esse procedimento de raspagem bem assim próximo daqui para lá, né? Bem próximo aqui da bobina para lá. Então, raspe todo o fio aqui. Então, quando eu digo aqui para você raspar metade, então você vai passar aqui uma lima ou um estilete, né? E raspar não é só uma face, não é só passar aqui um risco, né? Tem que raspar, tem que fazer aqui essa lateralzinha, né? Mais ou menos metade da circunferência. Então, se você pensar no fio como, né, uma circunferência, você vai raspar a metade da circunferência, tá? Aí você vai pegar uma fita isolante aí de 20 centímetros, tá? Vai pegar o rolinho de fita isolante, cortar 20 centímetros da fita isolante para cada montagem dessa, tá? É o suficiente. Aqui está o ímã de neodímio, né? E aí, olha aí como é que eu vou montá-la na bateria. Na pilha, então eu colei já uma face da fita isolante. Estou pegando o clipse, lá número 4, colocando aqui num terminal negativo da pilha. Vou passar aí a fita isolante para prender este clips na pilha. Aí eu vou pegar o outro clips, colocar no polo positivo da pilha, passar aí fita isolante prendendo ele. Aí eu dou a volta na pilha toda com a fita isolante, deixando ela bem esticadinha. É importante que os dois clipses fiquem bem alinhados, tá?
Então é importante que na hora de montar, você veja aí se eles ficaram bem alinhadinhos, né? Eu vou mostrar aqui numa imagem aí no vídeo, ó. Que eu deixei eles bem alinhadinhos, olha lá, bem alinhadinhos, tá? Aí o próximo procedimento é colocar o segundo clips aqui encavalando um no outro. Como é que eu vou fazer esse encavalamento? Né? Então tem um macetinho ali de encavalar um clips no outro, olha lá. Eu faço no detalhe para vocês verem. Ó. Eu entrelaço os dois clips, tá? Então eu entrelacei os dois clips de tal forma, né, que formou aqui, ó, a gente como se fosse uma circunferência, né? Isso aqui é como na mecânica aí é como se fosse um mancal, tá? Então aqui é uma circunferência que criou aqui com assim, sobreposto aqui dos dois clips, tá? Aqui do outro lado da mesma forma, colocar eles sobrepostos. No caso aqui eu usei, vocês vão ver aí no vídeo, que esse de baixo eu usei para prender a ponta do multímetro, para medir a tensão, e no de cima eu estou usando para colocar os dois fiozinhos aí do motor para fazer ele girar. Tá? Então, lá, a montagem, né? Então, aqui eu falei para vocês o multímetro, né? No primeiro buraquinho lá, primeira circunferência. Eu estou mostrando aqui que a bateria está bem carregada, tá? Tá com 4 volts, praticamente 4 volts. Já coloquei aqui ele fixado com uma fita crepe. Em cima da fita crepe coloquei o ímã de neodímio, tá? E agora vou colocar a bobina aqui para concluir aí a montagem do meu motor experimental. Então, olha lá. Estou introduzindo ali a bobina naqueles dois orifícios que ficaram entre os dois clips. Olha aí que legal. Você dá um toquinho, é o suficiente. Esse toquinho que eu dei, ele girou no sentido contrário. Agora sim, agora ele embalou e pegou no sentido correto de giro desse motor. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento. E é legal, se ele tiver bem alinhadinho esses terminais aqui, né? Se ele tiver bem balanceadinho aqui a bobina, meu, você vai ver que esse motor fica girando por muito tempo, né? Você dá um totozinho nele ali, ele começa e gira muito tempo. Um outro detalhe interessante de mostrar aqui, né? O multímetro, ele está mostrando a tensão. Como a bobina tem uma resistência muito baixa, né? Quando ele fecha o contato e energiza a bobina, é como se eu estivesse fechando curto nessa pilha, tá? Então, ele vai até ameaçar ali de dar uma baixada na tensão ali um pouquinho. Ele dá uma flutuada na tensão porque ele está puxando uma corrente alta, praticamente ele fecha curto mesmo na hora que ele fecha contato aqui. Ok? Então esse é o princípio de funcionamento desse motor experimental. Espero que eu tenha contribuído com você. Qualquer dúvida, galera, pode me procurar, me chamar aí ou também aí falar com o professor Guilherme. Um abraço, até mais.